Então, eu não falei à toa que a palavra de Deus tem que ser, ela tem que vir como ela saiu da boca do Criador. Eu não posso mudá-la, eu não posso moldá-la, eu não posso transformar ela em coisas culturais. Do jeito que ela vem, ela tem que passar, ela tem que entrar dentro do nosso coração. E eu quero dizer para você que desde o Éden, o homem ouviu a voz do Criador com muita clareza. Quer ver? Gênesis 2, 16 a 17. E ordenou Iud-Reva-Virê ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Isso é simples, claro e direto. É ou não é? Simples, claro e direto. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer a você que o fruto aqui não é maçã. Você está rindo? Esses dias na internet estava uma discussão por causa dessa empresa que tem. E aí o cara, com toda a sua certeza, diz que é maligna, porque é o objeto de desejo. Meu irmão, a Bíblia nunca disse que é maçã, isso é popular, isso é humano. Isso é uma distorção da verdade. E eles estavam acalorados, as veias subindo aqui, aparecendo, todos nervosos, discutindo a respeito da maçã, mas a Bíblia nunca disse que é maçã. Isso que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então, desde o Éden que Deus fala com clareza com o homem. Essa informação, esse mandamento foi simples, direto e absoluto. Não tem margem de, sei lá, de entendimento. Adão não chegou para Eva e falou assim: tu entendeu o que eu entendi? Não é? Não, eu entendi isso. Ela, não, eu entendi aquilo. Não, foi uma mensagem bem clara, simples e objetiva. Mas bastou o anjo caído colocar uma dúvida no coração do homem para que a primeira distorção da palavra do Criador surgisse na criação visível. Bastou um anjo. Deus falou uma coisa, olha o que acontece. Olha só. Gênesis 3:1. Ora, a serpente, e nós sabemos quem ela é, era mais astuta que todos os animais do campo que Iud-Reva-Virê, seu Elohim, tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Ó, questionou. Colocou o quê? Dúvida. Começou com dúvida. Então a dúvida é um problema na vida de qualquer um de nós. Ninguém gosta de ter dúvida. Você gosta? Se você tiver 3 caminhos ou 2 caminhos, 2 já 3 então, hein? 3 então você até desiste, não quero nenhum deles, não é? Porque você fica pensando assim, se eu for nesse caminho, pode ser legal. Mas e se eu for nesse? Caramba, de repente esse é muito melhor. Mas e esse aqui? A gente fica assim, não fica? Isso foi o que o diabo plantou, semeou no coração da humanidade, a dúvida. E bastou uma pequena dúvida e começa então a longa jornada da humanidade em distorcer a palavra do Criador. Foi ali que começou a distorção. Começou, meu irmão. Começou o processo de distorção da palavra de Deus. Foi ali, não é? Ao longo dos séculos, a lei de Iud-Reva-Virê, ela é distorcida constantemente. E você poderia dizer, o ímpio faz isso.
toda a humanidade faz, infelizmente. Ao longo dos séculos, dos milênios, a lei de Yud Revavirê, que é perfeita, justa, imutável, como dito lá no Salmo 19:7, a Torá, ou seja, a instrução de Deus, de Yud Revavirê, é perfeita e mais, refrigera a alma. Aí, ó. Ela foi sendo moldada, adaptada, suavizada durante todo o tempo. E também foi, o pior, relativizada. Você sabe o que significa isso? Ela não é mais tratada como absoluta. Não, ela não é. Ou seja, passou-se a considerar que o valor dela, a importância dela ou a verdade dela depende de contextos. Ou até de eu aceito ou eu não aceito. Foi ou não foi? Cada grupo, cada século, cada milênio, a palavra de Deus é distorcida, moldada e muitas das vezes colocado dentro de contextos humanos. Não por permissão divina, não é? Mas por conveniência humana. Olha o perigo. No início, lá em Israel, reis e sacerdotes misturaram mandamento com tradições, coisas sociais humanas. Isso é tão forte que se você chega hoje na igreja, as pessoas fazem confusão entre lei e tradição. Faz ou não faz? Faz. Uns julgam que tudo é tradição. Não, a gente não guarda essa tradição. Mas quem disse que isso é tradição? Você precisa ir nas escrituras para saber se é ou não tradição. Então eles criaram um sistema religioso que favoreciam o poder e o controle das pessoas, principalmente daqueles que não leem a Bíblia mesmo, porque eles andam com a Bíblia na mão, mas de fato não leem. Só anda lá, às vezes abre um salmo, lê um salmo, não abre Apocalipse porque arrepia os cabelinhos, é ou não é? Fica com medo de ler. Não, isso aí é perigoso. Não leia a palavra não, senão você fica louco. Aí não lê, não é verdade? Aí essas pessoas que leem te controlam. Criam sistemas religiosos que favorecem o poder e o controle. Pois se você observar nesta paraxá, está escrito uma coisa assim lá em Devarim 22:12. Olha o que está escrito. Porás franjas. Aqui, ó. Porá franjas. Em hebraico é tzit, tzit. Ó, isso é um mandamento. Nos 4 cantos da tua roupa, da tua manta, com que te cobrires. Aí você pode dizer, que bobagem isso. Mas a função deste mandamento é bem esclarecido, lá em Números 15, 37 a 40. Ouve. Disse mais Iude Revavirê a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz que façam para si franjas nas bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão. Está vendo aqui? Ó, cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas, para que o vejais, e vos lembrei de todos os mandamentos do... Então isso aqui é para quê? E os observar. E para que não vos deixei arrastar a infidelidade pelo vosso coração, ou pela vossa vista, ó. Como antes fazeis, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para com o vosso Elohim, porque ele é santo. Então a razão desse mandamento aqui é para que sempre você lembre dos mandamentos do Senhor. Por que bota na roupa? Porque roupa você veste todo dia.
Então, todo dia, você tem que lembrar que existe mandamento divino. Todo dia. E mais, na prática da sua vida. Como você vai agir é segundo o mandamento do Senhor. E ele não quer que tu esqueça. Por que ele não quer? Porque ele sabe que como o homem está no pecado, ele tem uma tendência, primeiro, de esquecer. Segundo, ele tem tendência de amoldar, de transformar o mandamento de Deus segundo a sua vontade. Tem ou não tem? Pois é, tem sim. Então, esse mandamento é para lembrar de todos os mandamentos do Senhor. Nos tempos de Yeshua, já se percebia que muitos haviam distorcido, moldado esse mandamento. É claro que foi antes, mas a gente mostra no tempo de Yeshua que fica mais fácil. Olha só, em vez de usá-lo como um lembrete sincero de todos os preceitos e leis divinas, passaram a adotá-lo como um adorno religioso, uma forma de ostentar poder, buscando aparentar diante dos homens uma superioridade espiritual. Ó, já mudou tudo, quer ver? Vamos lá em Mateus 23, 5, Yeshua falando, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios. É o quê? Hein? Tefilim, que Deus mandou botar diante de ti para você nunca esquecer. Então eles já faziam um bonitão, muito grosso, para todo mundo ver que ele era superior ao outro. Olha só. E aumentam as franjas dos seus mantos. Então, olha só, já não está fazendo conforme o espírito da lei que Deus estabeleceu lá atrás, já está fazendo segundo a vontade do homem, amoldando e tirando o espírito da lei. Percebeu? Ou muitos dizem assim: o que tem? Para que isso? É ou não é? Dizem ou não dizem? Hein? Na sua capacidade intelectual, na sua certeza, diz: para que isso? Está escrito para quê? E é tão sério isso que hoje a igreja chamada de Machia não lembra dos mandamentos de Deus. Lembra ou não lembra? Lembra? Não lembra. Então precisa colocar para lembrar. Hoje nós usamos porque nós queremos dizer que a lei de Deus não acabou, porque o que é pregado dentro das igrejas é que a lei de Deus acabou, mas a lei de Deus não acabou. Em Devarim 16, 18 a 20 diz assim, olha, vocês precisam entender isso aqui, juízes e oficiais porá em todas as suas cidades, que Yud Revavirê teu Elohim te dá, segundo suas tribos, para julgarem o povo com justiça. Não torcerá o juízo, não fará acepção de pessoas, nem receberá peita. Peita você sabe o que é, né? Suborno, carro zero, fazenda e vai lá. Porque peita cega os olhos dos sábios. Aí, ó. E perverte a causa dos justos. A justiça, presta atenção, somente a justiça seguirá, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Elohim te dá. O que é isso aqui? Você consegue perceber? Você consegue entender o que Deus está mandando fazer? Olha só, nesse trecho, Yud Revavirê está estabelecendo tribunais descentralizados. Porque ele está dizendo assim, ó, juízes e oficiais porá em todas as suas cidades. Tribunais descentralizados. Coisa que só agora que tem. Mas em Israel, na época que não existia isso, em nenhuma sociedade mundial, Deus já estava criando em Israel tribunais descentralizados. Olha que coisa. É uma ordem direta para que cada tribo estabeleça tribunais com juízes e oficiais em cada cidade deles. A função desses tribunais
é julgar com justiça, sem parcialidade, sem suborno e com total integridade. Viu, meu irmão? E oficiais é o que nós chamamos hoje, eu não sei se é meirinho que fala, aquele que vai fazer cumprir aquilo estabelecido pelo tribunal. É meirinho, oficial de justiça hoje, né? Então, oficial é o que o oficial de justiça tem que fazer hoje. Então, Deus já estava estabelecendo o quê? Um tribunal, o quê? Para julgamento. E só podia ser julgamento justo. Rafael, que lei que esse tribunal tinha que usar? Fala aí, fala aí. Amém? Amém? Um homem poderia até legislar? Sim, a palavra fala que pode, mas dentro do contexto da lei de Deus. Deu para entender? Eu podia fazer lei nova, mas eu não podia ferir nem os 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus, nem as outras leis já estabelecidas. Mas se houvesse, porventura, algum caso que a lei não cobrisse, dentro das leis de Deus, eu poderia legislar. É um direito que Deus dá ao homem. Isso é falado até nos evangelhos, mas as pessoas não entendem. Amém? Glória a Deus. Então, e nessa paraxá está escrito uma coisa lá em Devarim 22. Presta atenção. Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminará o mal de Israel. A ideia que as pessoas têm quando leem esses textos é que pegou em adultério, você pega, apedreja e mata. Essa é a ideia que a igreja tem. Mas isso não é verdade. Isso aqui é uma lei que, para apedrejar alguém por adultério, você tem que ter o tribunal, tem que levar as pessoas ao tribunal, tem que haver 2 ou mais testemunhas, tem que ter o juiz, tem que ter o oficial e tem que ser público. E tem que ter prova. É isso que Deus quer. Para que haja uma justiça e um juízo justo. Supondo que alguém inventou que aquela mulher adulterou. Então a pessoa tinha que ir ao juiz, falar da mulher, tinha que trazer o adúltero também, amém? Mais testemunha, porque só a testemunha dela não tem valor, e ela tinha que provar que aquelas pessoas adulteraram. Isso. É. Ela que tinha que apedrejar, porque se aquilo que aquelas provas fossem mentira, ela seria condenada por Deus. Porque existia também a ideia do tribunal superior. Deus falou assim: olha, se for no juiz, no tribunal lá, ficar complicado, não tiver solução, vai até quem? O sumo sacerdote. Porque ele vai o quê? Ao Senhor. E o Senhor dará a sentença. Por isso que ele tinha aquela famosa Urim e Tumim. Amém? Então, o sacerdote e os levitas representam o superior tribunal federal em Israel, cujo juiz é o Pai. Só que a igreja perdeu o entendimento de tudo isso e começou a dizer: não julgue para não ser julgado. Mas Deus detesta quem não julga. Sabia disso? Pois é, Deus vai cobrar. E as pessoas dentro da igreja não sabem disso. Elas ficam pensando que é assim mesmo. Não julgue para não ser. Só lê esse pedaço do texto. Não lê tudo que Yeshua falou, não. Só lê aquilo que é conveniente e distorce. E todo mundo diz o quê? Glória a Deus, fala a Deus, mas não é Deus que está falando. Se está distorcendo, é quem está falando. Pois é. Cuidado. Ó. Então, olha essa lei do adultério. Já na época de Yeshua, encontramos Israel abertamente descumprindo a formação do tribunal nas cidades estabelecida por Iude Revavirê, moldando este mandamento por interesse político para tentar pegar Yeshua, descumprindo os mandamentos e com isso desmoralizando diante dos homens. Uma coisa que não entendem.
Vamos lá em João 8, de 1 a 5, que diz o seguinte: Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, doutores da lei, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano, e a lei nos mandou, a lei nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Para pensar. Pensa comigo. Ó, eles estão se referindo à mulher pega em adultério e citam a lei que nós lemos em Devarim 22, 22. É essa lei que eles estão chamando. Ó, a lei está dizendo que você tem que apedrejar essa mulher. O que tu dizes, mestre? Mestre é quem conhece a lei. O que tu diz, mestre? Ele é mestre mesmo, né? Eles não esperavam isso. Eles citam essa lei de Yud Revavirê como base para a punição. Mas há uma questão profunda aí, meu irmão, que Yeshua está prestando atenção, que nem a igreja presta hoje. Porque a igreja está vendo a palavra assim, ó. Ele está pensando numa coisa aqui, ó, Yeshua, onde está o tribunal legítimo para julgar o caso dessa mulher? Cadê o tribunal? Onde é que está? Você acha que Yeshua não está pensando nisso? Yeshua está pensando nisso. Tá bom? A igreja não está não, mas Yeshua estava. Conforme o que o Yud Revavirê ordenou em Devarim, que nós lemos. Yud Revavirê ordena que sejam instituídos juízes e oficiais em todas as cidades. Cadê? Está na rua. Cadê o tribunal? Cadê os oficiais? Ó. Para que julguem o povo com justiça. Onde está? Esses juízes deveriam ser imparciais, rejeitar suborno, julgar com base nas leis divinas e ser a representação da justiça divina na terra. Cadê? Yeshua está sentado ali escrevendo, ele devia estar pensando assim, ué, cadê o tribunal? Cadê o juiz? Cadê os oficiais? Cadê 3 ou mais testemunhas? Cadê o adúltero, se a lei está mandando apenar o adúltero e a adúltera? Yeshua não é bobo, meu irmão. A igreja não enxerga isso, mas Yeshua não é bobo. Ou seja, havia um sistema legal ordenado por Hashem, com procedimentos e autoridades legítimas. Mas eles não foram ao tribunal. Neste episódio da mulher adúltera colocada diante de Yeshua, ó, não há tribunal formal. Os fariseus trazem a mulher diretamente a Yeshua na rua. Já viu o tribunal na rua? Pois é. E quando vai julgar, julga na mesma hora? Não. Tem que deixar o acusado falar, tem que deixar a testemunha falar, tem que recolher provas, mas não. Yeshua está sentado na rua, falando maravilhas para aquelas pessoas, e eles vieram com a mulher adúltera. Então, vieram diretamente a Yeshua, sem qualquer julgamento legítimo, sem um tribunal. E onde está o adúltero? O adúltero sumiu, né? Cadê ele? Ó. O julgamento teria que ter o adúltero e a adúltera, segundo a lei de Yud Revavirê. Tinha que estar os dois lá. Pois ambos teriam de ser punidos se fosse verdadeiro o adultério. Também não há testemunhas válidas. A lei do Senhor exige pelo menos 2 a 3 testemunhas oculares.
Você tem que pegar de 3 a mais testemunhas que viram. E aí? Como bem esclarecido em Devarim 17:6, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha, não. Então o negócio ali estava todo errado. Não havia juízes, oficiais designados. E Yeshua, a princípio, ele não foi designado por Deus como juiz. Sabia disso? Ele não foi designado como juiz. É por isso que ele fala umas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Dizem que Jesus não quer julgar ninguém, que Jesus é paz e amor. Ele é legal. Não é nada disso, gente. Ele, a princípio, não foi designado pelo Pai como juiz oficial de tribunal. Ele não veio aqui para isso, por enquanto. Logo, ele não fazia parte do sistema judicial oficial de Israel estabelecido pelo Pai. Por isso, Yeshua diz lá em João 12:47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque ele não faz parte. Ele não foi designado como juiz e nem como oficial. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus não falou com ele, meu filho, você vai descer lá e vai fazer parte do tribunal, você vai ser juiz. Deus não falou isso para ele. Deus falou para ele, meu filho, tu vai lá, vai dizer que eu vou trazer juízo, mas aquele que crê na tua palavra, eu vou salvar, mas depois eu te estabeleço como juiz sobre todas as nações da terra. Aí ele vem como juiz. Mas naquele período, não. Deus não falou para ele julgar. Deus não colocou no tribunal. Deus falou para salvar primeiro. Então ele não julga. Por isso ele diz, eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, ele julga com justiça. Ele não fala isso? Amém? Pois é. É porque não entendem. Acham que apedrejamento é aquela loucura total. E ali pega, apedreja e mata. Não é isso. Deus não mandou fazer isso. Isso quem está fazendo é o homem. E pior, se você pensa assim, é porque se você estivesse lá, você ia fazer a mesma coisa. Porque é esse teu pensamento. É ou não é? Por isso que nós somos lavados pela palavra. Isso precisa sair do seu coração, porque senão você faz a mesma coisa que os fariseus fizeram lá atrás. Porque você tem esse conceito dentro do seu coração, você acha que o negócio era maluquice, era pegar a pedra e matar a pessoa lá. Não é assim não, meu irmão. Aquilo ali que aconteceu com Yeshua é uma distorção daquilo que Deus mandou fazer. Repito, Yeshua não foi designado pelo Pai para ser juiz ou oficial do sistema judicial oficial que o próprio Pai estabeleceu em Israel. E os fariseus sabiam disso. Os fariseus não estavam inocentes, não, meu irmão. Você sabia disso? Eles não estavam inocentes, eles conhecem a lei. Eles queriam que Yeshua fizesse o quê? Juízo ali. Porque se Yeshua fizesse o juízo, o que eles iam fazer? Hein? Ia acusar ele, ia desmoralizar ele publicamente, ia dizer assim, tá vendo? Vocês estão seguindo ele? Ele julgou essa mulher e não tem nem tribunal, não tem juiz, não tem oficial, ele não conhece a lei. Por isso que eles perguntaram a ele, mestre, ó, Yeshua não é bobo, meu irmão. O interessante é que a igreja não entende isso é gravíssimo não entender isso. É perigoso, eu diria, porque você acaba fazendo a mesma coisa, porque você pensa desse jeito. Você entende o que eu quero dizer? Se eu penso que aquilo ali está correto e que Yeshua só fez isso porque ele não quer julgar ninguém, eu faria a mesma coisa que eles, porque é isso que está em mim. É por isso que a palavra diz que sois lavado pela palavra. Você precisa compreender a palavra para ela lavar esses entendimentos tortos sobre a palavra de Deus. Isso está errado. Eles queriam pegar Yeshua, meu irmão. Viu? Eles queriam pegar ele no pé, né? Vamos dizer assim, no contrapé.
Olha o que ele fala aqui. E os fariseus sabiam disso. Por esta razão está escrito em João 8,6. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Eles iam acusar. Se Yeshua falou assim, apedreja, eles iam acusar Yeshua. Por quê? Eles iam dizer, ele não conhece a lei, porque tem que ter tribunal, tem que ter juiz, tem que ter oficial, tem que ter 3 ou mais testemunhas, tem que ter o adúltero ou a adúltera. Eles queriam dizer, ele não sabe nada. Vocês conseguindo ele, mas ele não conhece a lei de Deus. Era isso que eles queriam fazer. E o que a igreja tem feito? Tem ou não tem? Era uma pegadinha, como nós chamamos hoje. Amém? Só que Yeshua está ligado? Ligadão. Aí o pessoal fica preocupado o que ele estava escrevendo na terra, mas não vê essas coisas. Ele ali escrevendo na terra, ele está pensando nisso tudo, meu irmão, na lei de Deus. Ele é um homem como nós. Ele está ali, cadê o adúltero? Cadê os oficiais? Eu não sou juiz. Você quer ver uma coisa que Yeshua falou, que eu fiquei anos e anos sem entender? O cara chegou lá no meio do povo e falou assim, Senhor, fala para o meu irmão me dar a minha parte na minha herança. Aí Yeshua falou, e quem me fez divididor de bens entre vós? Ele não é juiz, meu irmão. Ele está dizendo, quem me fez juiz? O pai não me mandou julgar agora. Eu não sou juiz. Eu não estou num tribunal. Eu estou aqui para salvá-los. E aí a igreja distorce essas coisas. Isso é terrível, meu irmão. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como eles insistiram muito, Yeshua os questiona. Yeshua nem ia responder, porque Yeshua sabia que eles estavam errados. Mas aí, sabe o que acontece? Fica ali, cutucando, não fica? Fica cutucando. Aí, o que ele fez? Olha como Yeshua é tremendo mesmo, é filho de Deus mesmo. João 8,7, 8,7 a 8. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O que ele está dizendo? O que é pecado? Descumprimento do mandamento. O que eles fizeram ali foi o quê? Então eles estavam fazendo o quê? Um pecado. Não significa que eles estavam adulterando, significa que eles estavam quebrando o mandamento do Senhor para pegá-lo. Olha só que sujeira. Eles sabiam que não podiam fazer isso. Você entende, meu irmão? A seriedade, você entende que a igreja não está entendendo isso, isso é perigoso? A ideia que as pessoas passam é que era desse jeito, de qualquer maneira. Não, aquilo ali não era comum. Eles queriam pegar Yeshua numa armadilha. Mas Yeshua pergunta. É como se ele perguntasse assim, se tem alguém aqui que não está transgredindo a lei, atira a primeira pedra. Você sabe o que ele está dizendo? Se vocês são testemunhas, então você que tem que atirar a primeira pedra. Não é assim que está escrito na lei? Pegou todo mundo pelo pé, porque nenhum deles... Era mentira, nenhum tinha sido testemunha. Talvez a mulher nem estivesse em adultério. Aquilo ali foi um teatro forjado para que Yeshua, inclusive a mulher devia estar no meio, para pegar Yeshua. Para pegar ele nisso, descumpriu a lei, olha lá. Vocês estão chamando ele de mestre, mas ele nem sabe que tem que ter tribunal para julgar. Olha aí. E a igreja está assim, tá ou não está? Pois é. Cuidado, viu, meu irmão? Cuidado. E tornando a inclinar-se, escrevia em terra. Tanto é isso que eles nem falaram, foram saindo um de fininho. E o interessante, você vê nesses filmes, um monte de gente com pedra na mão. Não era assim, meu irmão. Não era assim, não. Aquilo ali foi um teatro armado para derrubar Yeshua. Para envergonhar Yeshua diante do povo. Para tirar o
o foco de Yeshua para dizer para o povo que Yeshua não era quem ele estava dizendo que era. Porque a preocupação dos fariseus é que muito judeu estava crendo em Yeshua. É ou não é? Você pode ler lá. Então eles queriam falar o seguinte, ó, vocês são bobo, ele não conhece nem a lei. Aí, ó. Yeshua, ao dizer, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, desmonta essa falsa justiça, esse teatro, e expõe a hipocrisia deles. Eles entenderam, não é à toa que eles saíram. Eles falam, pô, o cara conhece. Ele não é bobo, quem vai ser envergonhado aqui é a gente. Tanto é que ninguém fala mais dessa adúltera. Provavelmente ela nem era adúltera. Provavelmente foi uma coisa forjada, montada para derrubá-lo. Deu para entender, gente? Se Yeshua dissesse apedreja, eles estariam pegando Yeshua em pecado, ou seja, Yeshua descumprindo a lei. Eles diriam sobre Yeshua publicamente, este é um pecador, descumpre a lei, mandando apedrejar sem tribunal, sem o adúltero, sem o juiz, sem os oficiais, sem um tribunal formado como Deus mandou. Era isso que eles queriam. Amém? Queriam pegar Yeshua, mostrar ao povo que Yeshua não conhecia a lei de Deus. Eles armaram uma armadilha para pegar Yeshua e Yeshua simplesmente a desarmou. Desarmou, sim. E acabou. Cadê a mulher adúltera? Sumiu. Sumiu na poeira. Deve ter pensado assim, esse menino, no mínimo, ele conhece a lei de Deus, porque a gente não conseguiu pegar ele. Sumiu todo mundo, adúltero. Nunca apareceu o adúltero. Que história mais estranha é essa? Sem pé e sem cabeça. Mas para você entender essas coisas, você precisa compreender Torá, Taná. Senão você não entende. É também dito em Devarim 25, 1, 3. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, aí, ó. E a juízo é o quê? E ao... Obrigado, viu, gente? Para que os julguem, ó. Ao justo justificarão, e a um justo condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, diante do juiz, só do juiz. Vai vendo aí, ó. Segundo a sua culpa será o número de açoites, até 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos, ou seja, humilhado aos teus olhos. Amém? Você não considere menor do que você, porque ele apanhou muito. Aqui, o processo começa com uma disputa levada ao tribunal, onde os juízes devem decidir com justiça. Aqui também ensina de forma clara que o castigo corporal, quando aplicado ao transgressor, deve seguir um critério de proporcionalidade, percebeu? É de proporcionalidade. É até 40, dependendo da culpa dele. Se o réu foi considerado culpado, o número de açoite deve refletir a gravidade de sua infração. Deu para entender? É um processo gradual, podendo chegar até 40 golpes, mas jamais ultrapassá-los. Isso demonstra que a punição não deve ser arbitrária ou excessiva, mas sim graduada conforme o peso da culpa da pessoa. Trata-se de um princípio de justiça que busca equilíbrio entre correção e dignidade. É para corrigir, não para destruir a pessoa. Porém,
já vemos isso sendo descumprido na vida do apóstolo Paulo. Isso aqui já foi distorcido, quer ver? 2 Coríntios 11, 23 a 24. São ministros de Machia? Ele estava irritado. Falam como fora de mim? Estava zangado. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Olha aí, ó. Ele apanhou tanto de gentio como de judeu. Ele recebeu dos judeus 5 vezes, ele foi açoitado, ele apanhou com 40 açoites menos um, para ficar 39, para não passar de 40. Porque o cara pode se empolgar e passar dos 40. Então ficava alguém contando, 39, para. De acordo com Devarim, que lemos a respeito dessa lei, Hachem estabeleceu que, ao julgar um culpado, os juízes deveriam aplicar a punição diante deles com justiça e proporcionalidade. Se o réu merecesse ser açoitado, o número de golpes deveria ser de acordo com a gravidade da culpa, com um limite máximo de 40 açoites, para preservar a dignidade do culpado. Esse sistema revela um princípio essencial da Torá. A punição deve ser justa, gradual, corretiva e administrada por juízes legítimos, após julgamento formal em tribunal. No entanto, em 2 Coríntios 11, 24, Paulo afirma que foi açoitado 5 vezes pelos judeus, recebendo 39 golpes em cada ocasião. Embora os judeus tenham aplicado 39 açoites para evitar ultrapassar o limite bíblico, o contexto mostra que Paulo não foi julgado com justiça. Não foi. Ele foi perseguido por sua fé e não por ter cometido crime algum. Portanto, os açoites que Paulo sofreu não seguiram o padrão da lei divina. Não houve tribunal legítimo, nem avaliação da culpa, nem proporcionalidade. Foi uma punição religiosa, abusiva, usada para tentar silenciar sua missão. Esse contraste revela como a lei divina foi distorcida, manipulada por líderes religiosos, que, em vez de aplicar justiça, usaram a punição como ferramenta de opressão. Está vendo aí a mudança? Pegou a lei de Deus e usou a seu bel prazer, como achava que devia ser usado. E quero dizer que, infelizmente, o povo chamado igreja continua com estes desserviço de distorcer e manipular a lei divina de acordo com sua vontade, criando dogmas por meio de concílios, redefiniram verdade e o evangelho simples foi revestido de pompa política e hierarquia. Foi ou não foi? 2 exemplos comuns nas igrejas, não são só esses, mas eu peguei só 2. Dá até briga aí. Dá ou não dá? Quer ver? 2 exemplos comuns nas igrejas de hoje mostram uma contradição evidente. Muitos afirmam que a lei de Yud Revavirê foi abolida. Isso aí é geral, não é? Todo mundo diz. Até ouvi um pastor dizendo que Yeshua cravou a lei no madeiro. Eu falei, onde é que ele achou isso? Não tem na Bíblia. Isso é invenção do homem. E muita gente fala amém para essas coisas. Não é? Isso é um perigo. Isso é uma contradição evidente. Muitos afirmam isso. Aquele que dizem seguir, que é Yeshua, declara exatamente o oposto, em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês acordaram, você viu o céu? Viu a terra? Então elas não passaram. Ele está dizendo até que passe. Não passou. Nem o Yud. Yud é a menor letra do hebraico. Ele falou Yud. Ele não falou alfa e ômega. Ele falou Yud. Ou um Nikudá, que é a pontuação. Amém? Ele falou isso, nem o Yud nem o Nikudá, que são aqueles pontinhos. Quem estuda sabe.
jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, nada acabou. Nada. Nenhum um pequeno item da lei acabou. Tudo está em vigor. Por isso que ele diz assim, eu não vim abirrogar. Quem é advogado aí sabe o que é abirrogar. Abirrogar é tirar efeito, né? Tirar a lei de prática. Vamos dizer assim, a matar a lei, anular a lei. Amém? Ele não veio anular, ele veio cumprir. Mas ele não veio cumprir para você. É engraçado, né? Você sai de carro, aí passa o sinal vermelho, aí o guarda te para lá na frente, aí você fala, não, o Rafael vai cumprir para mim, ele está vendo aí atrás, ele está até parado lá, ó. Aí o guarda fala assim, legal, pode ir. É assim que acontece? Meu irmão, isso é, sei lá, isso é coisa de louco. Isso aí é uma coisa assim, sei lá, sem parâmetros, sem coisa nenhuma, isso é maluquice, surreal, nem sei que termo usar, meu irmão. Isso aí é uma coisa que não tem nem parâmetro. Isso é uma coisa louca. É. Amém? Ia ser bom, porque eu ia pedir alguém de vocês para andar atrás de mim, eu ia furando sinal, você ia parando lá. E se o cara quisesse me multar, eu ia falar multo de trás, porque ele segue a lei por mim, não sou eu. Ia ser legal, não ia? Gente, isso é loucura. Uma mudança das mais chocantes na igreja atual é o dia do descanso. Tem que falar, né, gente? Shabat, eu tenho que falar. Êxodo está escrito assim, 28. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. Santificar é o quê? Separar. Puxa vida, Jesus, tem misericórdia da igreja. Tem que ter, gente. Tem que pedir muito pela igreja. Em muitos contextos cristãos, o Shabat, ou em português o sábado, foi substituído pelo domingo. Por influência do Império Romano, aí, ó. Especialmente após o edito de Constantino em 321, depois de Machia. A mudança não veio por mandamento divino, mas por decisão humana, sem valor nenhum diante de Yud Revavirei e seu filho Yeshua. Gente, isso não tem valor nenhum diante do nosso Criador. Nenhum. Zero. Amém? Por isso, porque Yeshua disse que não veio abirrogar a lei. Ele disse que céus e terra, enquanto céu e terra não passar, não será tirado um iud ou um nikudut da lei. Nikudot. Nada. Ele ainda diz que se eu ensinar o menor dos mandamentos e viver, eu entro no reino dos céus. Agora, se eu serei chamado grande no reino dos céus. Agora, se eu não ensinar, não cumprir e não ensinar, eu serei chamado pequeno no reino dos céus. Isso é uma punição, sabia disso? O que significa isso, eu não sei te dizer. Mas não é bom, porque é uma punição. Por isso, Yeshua diz em Israel, João 7,19, não vos deu Moisés a lei, contudo nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurai me matar? Visto que a tentativa de matar Yeshua é um descumprimento do mandamento também, é ou não é? Porque Yeshua não cometeu crime nenhum, como é que ele foi morto? Então já é um juízo sem justiça. É o descumprimento do mandamento. Deu para entender, gente, como a coisa é complexa? E veja o que Yud Revavirê diz lá em Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens aprendido de cor. Eita. E quem repete isso? Yeshua. Ele repete isso em Mateus 15, 9. Lê em casa. E o que a igreja está fazendo? Cumprindo o mandamento de homem, aprendido de cor, porque santificou domingo, mas não foi Deus que santificou domingo. E outras coisas. Acabaram as festas.
Deus falou que acabou? Yeshua falou que ele não veio abrogar a lei? Então como é que festa acabou? Ah, mas festa do jesuíno, essa tem. Festa da roça, festa do cowboy, do country. Pois é. Ah, isso não. Isso pode. Agora fala. Hã? Festa das nações, inventa um monte de festa. Não, Israel não é nação, né? Então, gente, todo mundo está com raiva de Israel. Então, vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É, é, a igreja, ela aceita tudo que vem do homem, mas não aceita o que vem de Deus. Se você falar de Shabat, cada um arruma uma desculpa dentro da igreja. Cada um arruma uma desculpa. E isso tem discussões. Yeshua repete a mesma coisa em Mateus 15:9. Você lê em casa. Há inúmeras distorções da palavra do nosso Pai Celestial, fruto da arrogância humana. No entanto, hoje, mantive-me restrito aos limites da Paraxá. Eu só não falei de mais coisas, porque na Paraxá não está falando de mais coisas que o homem distorceu. Mas, se você parar para ler com vagar, você vai ver o quanto de coisa que um homem distorceu. Um homem, em sua arrogância, deixou de ser servo do Criador e obediente à sua palavra, para se tornar editor da palavra e modificador dela. É ou não é? Lá em 1 João está escrito assim: o pecado é a transgressão da lei. Aí eles botaram um monte de coisa, menos isso. É ou não é? Porque a lei acabou, então eu não posso deixar um texto dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Aí começa: o pecado é errar o alvo. Aí, Senhor, mas que alvo é esse? Pois é, ainda arruma essa ideia, mas errar que alvo? Que alvo? E qual é o alvo estabelecido por Deus? O Senhor não fala em Romanos 3,31, Paulo fala, anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos, porque Deus quer escrever no meu coração a lei dele. Então como é que a lei acabou, cara? Isso é loucura. E aí as pessoas pensam, foram batizados com o Espírito Santo, acham que estão salvos. O Espírito Santo não é do homem, é de Deus. Porque Yeshua fala lá, muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, expulsamos demônio em teu nome. Senhor, aí você pode acrescentar, oramos em língua em seu nome. Senhor, curamos em seu nome. Senhor, tivemos visões em seu nome. E ele vai dizer o quê? Praticante da... Aí ninguém traduz iniquidade, aí não sabe o que é, né? Afastai de mim aqueles que não praticaram o mandamento do Senhor. É isso que ele está dizendo. Por isso, vou acrescentar. Por isso, o entendimento do que Yeshua fala, dos provérbios que Yeshua falou, às vezes entende errado. As 10 virgens, todo mundo entende errado. Está até rindo. Entende errado, porque está lá as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Aí fica lá todo mundo cansado, todo mundo dorme, todas as duas. A prudente e a louca. Aí, de repente, meia-noite, escuridão total, vem um grito. O noivo está chegando, aí elas acordam, está com azeite. 5 falam assim, caramba, acabou meu azeite. Vá ao mercado e compre para você. Porque o que eu tenho dá para mim, não dá para você. Aí todo mundo fala que é o Espírito Santo. Agora eu pergunto uma coisa para você, meu irmão. Quem sabe onde vende o Espírito Santo aí? Diz para mim, porque eu vou vender tudo e vou comprar na sua frente para eu ter mais do que você. Você já viu alguém comprar Espírito Santo, meu irmão? Você acha que Yeshua está falando isso? Porque se eu pudesse comprar o Espírito Santo, cara, eu ia amarrar vocês na coisa, vendia tudo, ia correndo, ia comprar 80%, 90%. Pô, aí ia ficar cheio do Espírito Santo, vocês iam ficar vazios.
E nem ia chegar perto de vocês para não passar para vocês. Meu irmão, ninguém compra o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por fé. Amém? Agora, o que nós podemos comprar? Você vai me dar um presente. Aí você vai na editora ali e compra uma Bíblia. A palavra você compra. É isso que está falando. Se você for em Provérbios, está escrito: a tua palavra é o quê? Luz e lâmpada para os meus caminhos. Então, as 10 virgens ali, umas são prudentes, elas têm a palavra dentro do coração e iluminam o caminho dela. E Yeshua vai voltar num momento em que a terra estará cheia de trevas. Cheia, é meia-noite, cheia de trevas. Aí a palavra está iluminando o caminho. As imprudentes, elas estão na igreja, mas não dão muito valor para a palavra, não. Ah, eu já ouvi isso. Ah, estou cansado de ouvir isso. Ah, hoje eu não vou, não. Hoje eu vou para a praia pegar um bronze para atrair um mino ou uma mina. Não é assim que fala? Atrair uma mina, né? Lá em São Paulo, uma mina, queimadinho, fica vermelhinho. Aí larga, porque mais importante não é a palavra, mas na hora que o Senhor chegar, ela não vai ter palavra no coração. E aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar de fora. Está vazio. Hã? Sem nada. Não tem palavra. Não tem palavra. Não, mas eu ouvi. O pouquinho eu ouvi alguém falar. Não, mas aí não ilumina nada. Ouviu falar, já era, meu irmão. Agora, se você tem dentro do seu coração, se você vai nas escrituras, compreende, aquilo entra no teu ser, aí sim você vai ser cheio do azeite, iluminará o teu caminho até a chegada do noivo. Agora as pessoas ficam naquele conceito de que compra o Espírito Santo. Como assim, cara? Ninguém para pensar, não? Onde é que está escrito que se vende Espírito Santo, meu irmão? Cuidado, hein, gente? Isso não é brinquedo, hein? Tem que ter cuidado, muito cuidado. O homem, em sua arrogância, deixou de ser servo do Criador e obediente à sua palavra para se tornar seu editor e modificador dela. Tem Bíblia agora, com a linguagem moderna, alguém comprou? Não faça isso. Meu irmão, aquilo ali não é a palavra de Deus. É tudo menos a palavra de Deus. Bíblia da mulher, como assim? Deus falou só com a mulher? Bíblia do varão, Deus falou só com o homem? Bíblia da criança. Quem disse que Deus fez Bíblia para criança? Deus fez Bíblia para o ser humano, meu irmão. É lúdico. É igual. Eu falava numa igreja que eu dava aula lá, porque um dia eu cheguei na igreja, lá não vou dizer o nome, não. Tem uma irmã até que era de lá. Aí estava na época do Peça, e eu estava fazendo Peça para eles, ensinando. Aí me chamaram lá na aulinha das crianças. Aí tudo de coelhinho, com orelhinha. Eu falei assim, não acredito. Por quê? Eu falei, onde que Páscoa tem coelho, meu irmão? Não, mas é para a criança entender. Ah. Ó, se você ensinar, todo mundo aqui aprendeu isso. Branca de Neve e Sete Anões. Quem aprendeu? Você levou a sério aquilo? Hoje você leva a sério aquilo? Então, aquele Davizinho com cavalo de pau, com chapéu de jornal, com uma espada de pau na mão, meu irmão, você vai largar também, é lúdico. Você vai abandonar. Você vai dizer aquilo é bobagem. E é mesmo. Agora, Deus manda ensinar a verdade. A gente fala chamar aqui todo Shabat. Vai ensinar os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Você vai ensinar o que está escrito, não é nada lúdico. Porque lúdico você larga. Todo mundo larga. Se você falar que eu vi a Branca de Neve ali, você vai ver, esse cara é doido. É ou não é? É lúdico, meu irmão. Isso é coisa para criança. A criança vai largar isso, ela vai ficar adulta. Então, se você ensina a palavra de forma lúdica, ela vai abandonar também. Por isso está cheio de filho de crente que cresce. Ah, mas eu criei na igreja. Criou, mas não ensinou a verdade. Não tem o azeite, não tem a lâmpada dentro do coração. Não adianta.
Ah, não, mas eu criei dentro da igreja. Criou, mas não ensinou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha para os modificadores da palavra aí, ó, o que Deus fala. O Criador diz lá em Devarim 4:2: não acrescentarei à palavra que vos mando, nem diminuirei dela, nem acrescente, nem tire. Ah, mas eu não concordo com isso. Problema seu, não tire. Deu para entender? Não mexa. Ah, mas tem que mudar a palavra aqui. Não faça. Ouviu? Estou gritando para os que estão dormindo acordar. Ó, não acrescente a palavra que eu vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que eu vos mando. Ó. E é repetido lá em Provérbios 30, de 5 a 6. Toda palavra de Yud Revaverê é pura. Não precisa de nova edição, não precisa de pessoas lerem para ver se está correto, se tem erros, não precisa nada disso. A Bíblia não precisa de sua ajuda, porque a palavra que saiu do Criador, ele não te chamou quando foi criar a barata, a aranha, o cachorro, o cavalo. Te chamou? Você nem existia. Então, toda a palavra de Yud Revavirê é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é um escudo se você confia nele, meu irmão. Confiar nele é você entender que toda a palavra dele é verdadeira. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, quem mexe na Bíblia, Deus já chama de mentiroso. Ah, mas é o teólogo, fundador da igreja tal. Ele é um mentiroso. Ok? E cada edição, cada corte, cada distorção da palavra de Elohim feita pelo homem afastou ainda mais a humanidade da essência do que Yud Revavirê realmente falou. Vai afastando. Porque eu coloco a minha opinião, o fulano de tal coloca a opinião, escreve uma outra Bíblia aqui embaixo, com a interpretação de cada um, e aí você vai lendo aquilo, mas aquilo não é Deus que está falando, e então você vai se afastar. Você vai achar aquilo monótono, aquilo sem fundamento, e aí desanima e larga. Aí você vai dizer assim, já fui crente. Mentira. Você ficou aprendendo coisa de homem, e coisa de homem não gera vida. O que gera vida são as coisas do Criador da vida. Amém? Então, mas a lei de Yud Revavirê, como o próprio Yeshua disse, não passa, não muda, não envelhece. Por isso, não chame o Taná de Velho Testamento, que a palavra de Deus não envelhece. O Taná contém um testamento que Israel quebrou, que é chamado de Velho Testamento. Ele envelheceu porque Israel quebrou. Mas não é a Taná toda, não é a palavra de Deus que é velha. É o pacto que Deus fez com Israel. Israel quebrou esse pacto e envelheceu para gerar um novo pacto. Amém? Mas não é a palavra de Deus que envelheceu. Por isso tem muita gente que nem lê. Fala assim, eu não vou ler Velho Testamento nenhum. Porque você quer coisa velha? Só pessoa velha a gente aceita, mas coisa não. Dá bem. Você pensou que eu ia esquecer? E fica para todos nós a advertência lá em Apocalipse 22, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Gente, isso é muito sério. Você acha que isso aqui é brincadeira? Você imagina as pragas que estão escritas na Bíblia sobre a sua vidinha. Pensa bem. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da...
Se tirou sua parte no livro da vida, o que vai acontecer contigo? Você vai ser condenado. Então nós não podemos mexer. Nós podemos ler, podemos dizer que não entendemos, orar ao Senhor, falar que não está compreendendo. Tudo isso é justificável. Mas mexer nela, aí, meu irmão, o seu nome será arriscado do livro da vida. E você será condenado. E olha que eu tenho visto muita gente mexendo na Bíblia. Por isso que eu não gosto dessas edições modernas. Não gosto. As antigas são mais fiéis. Não que sejam totalmente, mas são mais. E agora você tem possibilidade de ir no hebraico também para conferir a historinha, né? Para ver assim, será que é isso mesmo? Não é? Tem um texto em Mateus que os outros quicam quando fala. Ele, que ele fala assim, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aquilo ali foi introduzido por um escritor para confirmar a trindade romana. Aquilo não existe nos textos originais e nem em lugar nenhum na Bíblia. Quem batiza é quem salva. Por isso que Israel é batizado em Moisés e nós somos batizados em Yeshua. Nós somos batizados naquele que nos salva. Amém? Não tem nenhum texto bíblico, nenhum dos apóstolos falando o que está escrito ali. E se você for estudar os originais, você vê que aquilo não existia, que foi introduzido ali. Amém? Então, a pessoa que fez isso, certamente receberá todas as pragas deste livro sobre ele. Ah, mas eu tentei ajudar. Meu irmão, volto a repetir, não ajude Deus. Deus não pediu tua ajuda. Deus não pediu tua ajuda. Deus está te chamando para salvação. Ele não está te pedindo ajuda. Se ele precisar de ajuda, ele vem e fala no seu ouvidinho de madrugada. Ó, me ajuda aí que eu tô mal. Hoje eu estou gripado. Faz aí. Pois é. Ele não precisa da ajuda de homem nenhum, meu irmão. Amém? Ó, será tirada a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Então, você não vai entrar na cidade santa, seu nome não estará no livro da vida, logo você será condenado, meu irmão. Isso é muito sério, isso precisa falar para esses escritores aí, para eles pararem com isso, porque eles serão condenados, isso é muito sério, meu irmão. Eu chego a ter pena, mas eu penso, será que eles não estão lendo a Bíblia? Ou eles já não estão levando mais a sério o que está escrito? Pode ser, porque tem muita gente que não leva. Então, e das coisas que estão escritas neste livro, vai cair tudo em cima da pessoa. Então, qualquer pessoa, seja judeu, seja gentio, que acrescentar ou retirar, modificar ou omitir qualquer parte da palavra, é uma transgressão extremamente grave. Será considerado culpado pelo Criador e seu Filho, e sofrerá consequências espirituais sérias e definitivas. Shabbat Shalom. Espero tê-los feito entender a gravidade dessas coisas que a palavra condena. Não mexa na palavra.